Oi gente, aqui é a Cintia, essa é a série Isso. Hoje eu vim trazer pra vocês dicas de filmes pesados, gente. Então preparem-se, são filmes bem diferentes um do outro. Eu vou tentar ser rápida aqui porque eu vou falar de 5 filmes, então eu não quero que fique muito longo o vídeo, então vamos começar. Gente, infelizmente nenhum deles tá na Netflix, tá? Mas pelo amor de Deus, vocês têm aí a ferramenta, a internet. Não sejam escravos de serviço de streaming. Então, vamos começar. O primeiro filme que eu vou falar pra vocês se chama Incendie. A tradução dele é Incêndios. E é um filme, gente, canadense, se não me engano. Nossa, assim, uma característica em comum entre todos os filmes que eu vou falar aqui hoje é que é difícil dar a sinopse deles, viu? Seja porque é muita coisa que acontece, seja porque às vezes é difícil não dar spoiler, enfim. Então, nesse caso, uma mulher chamada... esqueci o nome, eu vou colocar aqui. Ela morre e ela deixa um testamento. E aí os filhos dela, gêmeos, é uma mulher e um homem, eles vão ler o testamento e lá ela faz alguns pedidos. E ela pede para que eles entrem em contato com o pai, tentem achar e também conta para eles que eles têm um irmão, que eles não sabiam que eles tinham. O pedido da mãe é esse, assim. Então eles ficam meio assim, o irmão fica bem relutante, mas enfim. A menina convence ele, fala, não, a gente vai fazer isso sim, era a vontade dela e pronto. Essa mulher que morreu, ela não era lá do Canadá. Eu vou colocar aqui o país em que ela nasceu. Então eles têm que viajar pra lá e eles meio que se dividem. A irmã vai caçar uma coisa, vai em busca de uma coisa, o irmão em busca de outra coisa. E aí eles acabam descobrindo um monte de coisa nessa viagem. Gente, meu Deus do céu. Bom, primeiro, a gente vai ver a história dela, a origem dela. Bom, como vocês viram, o país do qual ela saiu, vocês imaginam que tem algumas tradições, então sim, ela sofreu com algumas tradições. Meu Deus do céu. Esse é o tipo de filme, você acaba de assistir, você tem que digerir o que acabou de acontecer. E a gente vai descobrindo coisas junto com os irmãos aí, vão fazendo descobertas. Mas a gente até chegar no final do filme vai ter, assim, acho que a maior descoberta. E é um negócio chocante, assim, simplesmente. Você fica, não é possível que é isso realmente que eu tô entendendo. Vocês vão presenciar conflitos, ataques extremistas, a gente vai ver. Nossa. Então o filme vai ter esse momento, assim, no presente e também vai ter partes dele vão se passar no passado, que é mostrando a vida dessa mulher, que era a mãe desses dois. Esteja preparado. O que você vai descobrir no final, acho que... Então, sim, vai ter reviravolta, surpresa, choques. É o tipo de filme que eu gosto, assim. Eu gosto dessas coisas assim, que desgraçam a nossa vida. Saiba que vai ter todo tipo de sofrimento e é isso. O segundo filme, gente, se chama Miss Violence. E esse filme, meu Deus, que filme sinistro. Oh, Jesus! Esse filme eu assisti ano passado, é recente. A gente começa o filme presenciando uma família. Você bate o olho, você sente uma coisa estranha, mas assim... Ok, e aí eles vão cantar parabéns, é aniversário de uma menina e ela tá fazendo 11 anos. E logo no início do filme a gente vê ela andando pra janela e se jogando, suicidando. Isso não é spoiler, tá? Porque assim, é a primeira cena do filme. E a partir de então o filme começa. Por quê? Porque a família meio que trata aquilo de uma maneira muito estranha. A família toda é muito estranha. A gente vai ver uma senhora e um senhor e uma mulher que tem alguns filhos. E a relação dela com o pai é toda estranha. A relação do pai com todo mundo ali. Meu Deus, o jeito que eles lidam com a morte dessa menina é muito estranho também. Se eu não me engano, eles meio que ficam tentando negar que foi um suicídio, querem falar que foi um acidente, enfim. Aí começa uma investigação pra saber o que tá rolando ali, o que aconteceu, por que ela fez aquilo. E aí a gente vai vendo, assim, o filme a partir dessa investigação e o cotidiano dele. Começa desde o início, você vê que tem alguma coisa errada. E aí você começa a suspeitar e de repente você pensa, não é isso, não. Ah, esse filme é grego, gente. Gente, esse filme é da Grécia. É diferente, assim, eu nunca tinha visto um filme grego. E olha, esse filme dá uma coisa ruim. E até porque você começa a pensar que é simplesmente uma realidade, sabe? É ficção porque é um filme? Sim, mas ele retrata provavelmente a realidade de muita gente. E olha, é de enojar, e você fica agoniado e, meu Deus do céu. O próximo filme, gente, é um filme francês, se não me engano, ele se chama Amour. É amor, né, a tradução. Eu lembro que ele concorreu ao Oscar, né, se não me engano, enfim. Nesse filme a gente vai ver a história desse casal de idosos. A gente vai ter uma senhora e um senhor. Eles já estão bem velhinhos. E eles são bem cultos, assim, eles gostam de música, eles saem pra ver espetáculos musicais, enfim. E aí o que acontece? Um dia não tão belo assim, a senhorinha tem um derrame. E aí a partir disso a gente começa a ver, começa a desenrolar o filme. Ela fica com um lado do corpo paralisado. E a gente vai vendo o marido dela
cuidando dela, enfim, tudo que acontece depois. E é um filme sobre, nossa, sobre tanta coisa. É pesado. Sabe por que que é pesado? Porque ele é seco, ele é cru. É isso e pronto, ele é verdadeiro, sabe? Mostra sofrimento, mostra a realidade. Basicamente um registro do que é o fim da vida de um ser humano. E é um filme sobre frustrações, sobre amor, né? O título... Realidade nua e crua. E é isso, gente. E é um filme que também vai ter lá a sua surpresa, sabe? Diferente dos outros, mas vai ter também talvez um negócio meio chocante. Depende do ponto de vista. É complicado esse filme. Tá, próximo filme, gente, o quarto filme, se chama Preciosa. Eu acho que ele já é mais um pouco conhecido. Ele é de 2009, eu acho. E é sobre essa menina, Clary, como é que ela chama? Conhecida como Preciosa. Ela é uma menina de 16 pra 17 anos, mais ou menos assim. Que só, meu Deus do céu, ela sofre demais. Ela é negra, ela é gorda, muito gorda. A história se passa nem nos anos 90, nos Estados Unidos, lá em Nova York, num bairro pobre que ela mora. E ela mora com os pais e assim, a mãe agride ela fisicamente, abusa dela fisicamente e psicologicamente demais. E ela tá na escola e ela, gente, tá grávida do segundo filho do pai. Enfim, eu não acho que saber isso da sinopse vai mudar a sua experiência com o filme, tá? Porque o filme é muito mais como isso acontece. Quando ela fica grávida do segundo filho, ela é expulsa da escola. Só que aí mandam ela pra uma escola diferente, meio que alternativa. E lá ela meio que começa a mudar a vida dela. Aos poucos, sim, aos poucos. Não é um milagre que acontece, mas eu acho que quando ela entra nessa escola, ela meio que consegue criar uma certa perspectiva pra vida dela, sabe? Um sentido pra vida dela. E no filme é basicamente a gente vendo a vida dela, a trajetória dela e... Meu Deus do céu! Você pensa, não é possível que um ser humano pode passar por tudo isso na vida. Um só ser humano passar por tudo isso, mas sim. E é isso. É um tapa na cara, assim, eu acho que todo mundo deveria assistir. E como eu falei, pra mim é uma realidade, sabe? Provavelmente uma realidade até hoje de várias pessoas. É isso. E o último filme que eu quero falar pra vocês aqui, gente, é um filme muito controverso. É um filme que divide opiniões. Eu fui uma dessas pessoas. Odiei ele a primeira vez que eu assisti, depois assisti de novo, eu gostei. Mas as duas vezes eu fiquei muito impactada. Assim, nossa, é o A Pele que Habita. Eu sei que ele é bem conhecido. E é até difícil dar a sinopse desse filme, porque é coisa demais. E é difícil falar dele sem entregar um pouco da história, parte da história, que, né, talvez seja spoiler. Mas a gente vai ver esse cirurgião plástico que ele meio que tenta salvar a esposa dele, que teve um acidente, ela teve o corpo queimado, assim. E ele tá em busca, assim, de criar uma pele perfeita. A pele, tipo, indestrutível, que manteria ela viva. Só que... eu ia até falar mais um pouco aqui na sinopse, mas enfim, eu não quero falar. Eu só quero dizer pra vocês que é o seguinte. No começo do filme já tem um negócio, assim, meio... pá, chocante. E aí, depois, acontece uma coisa. E como eu falei desse objetivo dele, a gente começa a perceber o que ele tá disposto a usar pra concretizar esse objetivo dele. Esse negócio da pele, enfim. Ai, meu Deus, é muito difícil falar desse filme sem dar spoiler. Tá, então eu vou tentar falar dele sem falar da história e falar aspectos dele. Ah, e é do Almodóvar. Enfim, aquele diretor espanhol. Esse filme, gente, vai ter muita cena explícita, vai ter violência, de todo tipo de violência, tá? Então esteja preparado, eu quero deixar aqui meu trigger warning. Saiba que sim, se você for sensível a esse tipo de conteúdo, vai ter violência que pode ser sexual, que pode ser física, psicológica. Meu Deus! E não só contra uma pessoa, contra várias. E vai ter, como eu posso dizer pra vocês, uma busca por vingança, uma busca por um objetivo e falta de escrúpulo total. Sim, o Robert, ele vai precisar de uma cobaia pros estudos dele aí. E ele vai fazer uma coisa muito louca, motivado por coisas muito complicadas que aconteceram na vida dele. Que tem a ver com a esposa, que tem a ver com a filha. Gente, e o final... Não só o final, mas o que acontece quando você se dá conta do que ele fez. Eu espero que essa confusão que eu fiz aqui tenha deixado vocês pelo menos um pouquinho curiosos. E por que ele divide opiniões? Porque ele é explícito demais, ele tem uma violência que talvez algumas pessoas podem alegar que foram desnecessárias. Vai ter gatilhos, né? Ai, Jesus, olha isso. É chocante, essa é a palavra pra esse filme. Bom, gente, então é isso, assim, são 5 filmes muito diferentes uns dos outros, então eu acho que tem opção pra todo tipo de gosto, sabe? Espero que você tenha se interessado pelo menos por um deles. Se você já assistiu algum deles, conta aqui nos comentários, vamos conversar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, por favor, que é muito importante. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, óbvio, não tem como se inscrever se você já é inscrito. Eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo pra todo mundo, tchauzinho!